E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marilena aqui trazendo mais uma questão que fala sobre problemas com radicais. Então, nesse caso aqui, diz o seguinte: quanto vale x em raiz sétima de 5 elevado a 16 mais 5 elevado a x sobre 5 elevado a x mais 5 elevado a 2 igual a 5? Primeira coisa que a gente vai fazer, cara, vamos colocar logo aqui de lado, é eliminar esse radical aqui, ó. Essa raiz sétima, vamos acabar com ela. Como? Escrevendo ela e elevando os dois membros da igualdade a 7. Por quê? Porque aí eu elimino esse índice, ficando o seguinte: raiz sétima de 5 elevado a 16 mais 5 elevado a x sobre 5 elevado a x mais 5 elevado a 2, e isso é igual a 5. Então, a gente vai pegar aqui, colocar no primeiro membro, aqui, ó, ele elevado a 7, e o segundo membro aqui, ó, elevado a 7. Com isso, eu consigo eliminar o expoente e o radical, ficando só com o radicando. E aqui, 5 elevado a 7. Como é que vai ficar isso, Marilena? Vamos trazer aqui para baixo. 5 elevado a 16 mais 5 elevado a x sobre 5 elevado a x mais 5 elevado a 2. Isso é igual a 5 elevado a 7. Aqui, ó. Bem, agora aqui desse primeiro membro a gente tem uma razão. Vamos pegar o denominador dessa razão e passar para o segundo membro multiplicando. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui para frente, ó. 5 elevado a 16 mais 5 elevado a x igual a 5 elevado a 7, que multiplica o denominador, que passa como um fator, 5 elevado a x mais 5 elevado a 2. Aqui a gente aplica a distributiva, sem problema nenhum. 5 elevado a 7 multiplica o 5 elevado a x, e o 5 elevado a 7, o 5 elevado a 2. Então, aplica aqui a distributiva, vai ficar 5 elevado a 16 mais 5 elevado a x igual 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a x, ó, mais 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2. 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2. Nesse caso, agora específico, a gente vai deixar o 5 elevado a x no primeiro membro, e essa parcela aqui a gente vai trazer para o primeiro membro. Por quê? Porque como é uma equação, eu preciso isolar o x, e isolando o x, eu consigo determinar esse valor. E o que não for x, como no caso aqui eu tenho aqui, ó, o 5 elevado a 16, eu vou jogar para o segundo membro. Então, ele está positivo, vai negativo, e esse aqui que está também positivo, vem negativo. Então, como é que isso vai ficar, Marilena? Vamos lá. O 5 elevado a x continua o 5 elevado a x, e esse 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a x para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 5 elevado a 7, que multiplica 5 elevado a x, igual. No segundo membro já está isso aqui, ó, 5 elevado a 7, que multiplica 5 elevado a 2. E aqui eu tenho mais 5 elevado a 16, eu vou jogar esse menos 5 elevado a 16. Marilene, e agora? Agora aqui é onde o aluno tem que ter a perspicácia. E agora, observe desse lado. Aqui nesse membro, nesse fator, eu tenho 5 elevado a x. Aqui eu também tenho 5 elevado a x, ó. Então, eu vou enxergar como sendo 1 vezes 5 elevado a x. Para eu poder colocar o 5 elevado a x em evidência. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar para cá. Vai ficar 5 elevado a x, que multiplica 1 menos 5 elevado a 7. Olha aí. Isso igual. Nesse segundo membro, eu posso enxergar, por exemplo, esse fator aqui como sendo 5 elevado a 9. Então, vou ter 5 elevado a 9 menos 5 elevado a 16. Professor, como é que eu vou fazer agora para me livrar dessas potências aqui, 5 elevado a 16? Aqui também, mais uma vez, cabe aquela questão do aluno muito perspicaz, muito observador.
Eu quero que vocês observem para esse cara aqui, ó. Observe que aqui é 5 elevado a 16. Eu posso enxergar esse 16 como sendo a soma de 9, que eu já tenho um 9 aqui, ó, mais 7. Observe que o 7 tem aqui e ele vai aparecer aqui também, ó. Então vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos escrever o 5 elevado a 16 como sendo um produto de potência de mesma base, onde os expoentes vão ser 9 e 7. Olha como isso vai ficar. Vou repetir o primeiro membro, 5 elevado a x, 1 menos 5 elevado a 7, fechei. E aqui eu vou ter 5 elevado a 9, deixo 5 elevado a 9, menos. Aí aqui eu escrevo como um produto. Então, eu vou fazer 5 elevado a 9, que multiplica 5 elevado a 7. Mais uma vez, eu tenho um fator comum aqui, ó. O 9, o 5 elevado a 9 e o 5 elevado a 9. E esse 5 elevado a 9, eu posso enxergar como sendo um produto por 1. Marilena, agora eu já captei a sua mensagem. Que bom. O que a gente vai fazer? Repete o primeiro membro novamente. 5 elevado a x, que multiplica 1 menos 5 elevado a 7, igual. Nesse caso, o fator comum é 5 elevado a 9. Então, deixa 5 elevado a 9, que multiplica 1 menos 5 elevado a 7. Marileno, apareceu aqui um produto que tem um fator 1 menos 5 elevado a 7 e o outro fator do outro lado 1 menos 5 elevado a 7. Quando isso acontece, como é um produto de um lado e um produto do outro, eu simplesmente posso cancelar esse com esse. E nesse caso, sobrou quem no primeiro membro? 5 elevado a x, que é igual a 5 elevado a 9. Nesse caso, mais uma vez, eu tenho bases iguais, então os expoentes devem ser iguais. Nesse caso, a base 5 elimina a base 5, ou cancela, e aí a gente tem a solução do nosso problema, x igual a 9, ok? Bem, nessa circunstância, nessa questão que não é difícil, mas ela precisa que você enxergue uma coisa que está ali, que é a manipulação desses expoentes. Aqui, ó, no 5 elevado a 16, enxergar esse 16 como sendo isso aqui, ó. Se você não conseguir fazer isso, você pode até resolver, mas vai ser um caminho muito mais pesado, muito mais complexo do que esse que a gente mostrou agora, ok? Então, o professor Marileno fica por aqui. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.